Imagine, você está segurando nas mãos um mapa de 1513, desenhado pelo almirante turco Piri Reis. Nele aparece claramente a Antártida, sem gelo. A linha da costa, rios, montanhas, tudo exatamente como aparece hoje, apenas nas imagens de satélite, através de uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Como isso é possível? A ciência oficial afirma que a última vez que a Antártida esteve livre de gelo foi há 400 mil anos. E o mapa de Piri Reis foi desenhado há apenas 500 anos. Isso não é erro, não é falsificação. É uma das maiores perguntas sem resposta da história moderna. Em 1513, Piri Reis criou um mapa do mundo, usando fontes antigas com milhares de anos. Ele mesmo escreveu nas margens. Esses mapas foram obtidos de Alexandre o Grande e de navegadores ainda mais antigos. Nele, a Antártida aparece conectada à América do Sul, com contornos corretos e até mostra cordilheiras, que só foram descobertas no século XX. Mas Piri Reis não é o único. O mapa de Oronteus Finaeus, de 1531, o mapa de Philippe Boite, de 1737, e até o mapa chinês, de 1418, mostram a Antártida com detalhes impossíveis para a época. Todos eles retratam o continente, sem a capa de gelo. O que isso significa? Que alguém navegou ao longo das costas da Antártida quando lá era quente. Cresciam florestas e corriam rios? Quando? E para onde foi essa civilização? Os cientistas ignoraram por muito tempo. É apenas coincidência. Os cartógrafos fantasiavam. Mas nos anos 1960, o professor Charles Hapgood e o próprio Albert Einstein apoiaram uma teoria sensacional. Os mapas antigos são precisos porque mostram a Antártida real antes de uma catástrofe global ocorrida há cerca de 12 mil anos. Nesta primeira parte, vamos analisar os próprios mapas de Piri Reis e de outros almirantes, compará-los com os dados modernos e entender por que a ciência oficial ainda se recusa a reconhecer o óbvio. Nas partes seguintes, vamos passar para as imagens de satélite que confirmam cada linha desses mapas e para a teoria mais assustadora, o que exatamente destruiu Atlântida e a enterrou sob 1 quilômetro de gelo. Imagine que você abre o Google Earth e remove a camada de gelo da Antártida. Embaixo, aparece exatamente a mesma linha costeira, os mesmos rios e cordilheiras que Piri Reis desenhou no mapa em 1513. Coincidência? Já não é mais. Em 1949, a expedição americana High Jump obteve, por meio de sondagem sísmica, o primeiro mapa do relevo subglacial da Antártida. O resultado foi chocante. O contorno do continente coincidia perfeitamente com o mapa de Piri Reis. Mais ainda, os rios e montanhas que aparecem no mapa de 1513 como livres de gelo realmente existem sob a espessa camada de gelo hoje. Entre 2013 e 2025, os satélites da NASA e da ESA, missões Cryosat-2, ICESat-2 e GRACE, obtiveram dados ainda mais precisos. Sob o gelo foram descobertos enormes sistemas fluviais com centenas de quilômetros de extensão, lagos de água doce, cordilheiras que há 12 mil anos estavam acima do nível do mar. O mais impressionante é que o mapa de Piri Reis mostra exatamente a parte da Antártida, terra da rainha Maud, que só foi explorada no século XX. Como ele poderia saber disso? Nos anos 1960, o professor da Universidade de Boston, Charles Hapgood, propôs a teoria do deslocamento da crosta terrestre. Segundo ele, há cerca de 12 mil anos, a crosta terrestre se deslocou e a Antártida, que antes estava em latitudes temperadas, de repente foi parar no Polo Sul. A geleira cresceu em poucos anos. Einstein apoiou essa teoria e escreveu o prefácio do livro de Hapgood. Hoje,
os dados de satélite confirmam, sob o gelo da Antártida, realmente existem vestígios de antigas redes fluviais e até possíveis ruínas. Entre 2022 e 2025, surgiram publicações sobre estranhas estruturas geométricas, sob o gelo, perfeitas demais para serem naturais. Mas por que quase não se fala sobre isso? Porque admitir que existiu uma civilização altamente desenvolvida há 12 mil anos destruiria completamente a história oficial da humanidade. Na terceira parte, vamos analisar o que exatamente causou a catástrofe, por que Platão descrevia a Atlântida exatamente nessa região e quais evidências dessa catástrofe os cientistas encontram hoje em todo o mundo. Imagine, há 12 mil anos, um enorme pedaço da crosta terrestre se deslocou de repente. A Antártida, que era um continente florescente, em poucos dias foi parar no polo. A temperatura caiu 30 a 40 graus. Milhões de toneladas de água congelaram instantaneamente. Uma civilização que construía portos e cidades foi enterrada sob 1 quilômetro de gelo em apenas uma geração. Isso não é ficção. É a principal teoria que explica por que os mapas de Piri Reis, Oronteus Finaeus e outros antigos navegadores mostram a Antártida sem gelo. Platão, nos diálogos Timeu e Crítias, descrevia a Atlântida como uma enorme ilha além das colunas de Hércules, rica e tecnologicamente avançada, que, em um dia e uma noite, afundou no abismo após um terrível terremoto. Ele indicava o tempo exato, cerca de 9.600 anos antes de Cristo. Isso coincide com o fim da última era glacial e com a catástrofe global, de 11.600 a 12.800 anos atrás, o Younger Dryas. O que poderia causar tal deslocamento? Segundo Hapgood e pesquisadores modernos, o impacto de um grande corpo cósmico ou uma mudança brusca no equilíbrio das geleiras. Existem provas, uma camada de vidro negro fosco, tefra, em todo o planeta, com 12.800 anos, extinção em massa de mamutes na Sibéria, vestígios de megatsunamis na Austrália e na América do Norte. Hoje, sob o gelo antártico são encontrados anomalias magnéticas e gravitacionais, estruturas suspeitamente parecidas com pirâmides e estradas, lagos com água líquida, onde a temperatura está acima de zero. Em 2025, surgiram novos dados de estações chinesas e russas. Sob o gelo, foram detectadas enormes cavidades e formas geométricas perfeitas. Se a Atlântida realmente ficava na Antártida, isso reescreve toda a história da humanidade. Significa que há 12 mil anos existia uma civilização altamente avançada que navegava pelo mundo inteiro e deixou mapas que chegaram até Piri Reis. A ciência oficial chama isso de pseudociência, mas quanto mais dados de satélite aparecem, mais alto fica o questionamento. Por que eles ainda escondem a verdade?